Voltamos com a notícia de frente e vamos agora ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer informações para a gente sobre a Câmara de Cuiabá, que vai retomar parcialmente as atividades presenciais. Não é isso, Antônio? Bom dia. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo, e você acompanha a notícia de frente. Isso mesmo, devido à pandemia da Covid-19, as atividades presenciais estavam suspensas aqui na Câmara de Vereadores da capital desde o dia 17 de março. E devido à portaria 608 do último dia 14, agora é permitida uma retomada de atividades presenciais, mas sob algumas regras. Vamos a elas aí. Tem servidor que vai poder continuar no teletrabalho, principalmente se for funcionário público aqui da Câmara do grupo de risco. Quem vier trabalhar, e aí vai depender da chefia imediata, de autorizar ou não a vinda para o trabalho presencial, tem que trabalhar na jornada de 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. E tem que evitar aglomerações, usando aquelas medidas básicas, que todo mundo já sabe. Uso de máscara o tempo todo aqui na Câmara. Higienização das mãos sempre. E lembrando que apesar dessa portaria que permite que os servidores da Câmara voltem a trabalhar presencialmente, o público ainda não vai poder acessar o prédio do Poder Legislativo cuiabano devido à pandemia da Covid-19. Para mais informações, o site do Poder Legislativo, câmaracba.mt.gov.br. Nayara, Lúcio, Haroldo e a você que acompanha a notícia de frente, uma ótima quinta-feira. Obrigada, Antônio, para todos nós. Aproveitando aí a participação do Antônio Carlos Silva, falando aí do retorno dos trabalhos presenciais lá na Câmara Municipal de Cuiabá, eu quero levantar um assunto aqui, professor Haroldo e Nayara. Não é para hoje não, né? Nós já estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa e esse assunto merece um tempo maior. A pergunta aqui é a seguinte, 15 de novembro tem eleição, né, para prefeito e para vereadores. Qual será a renovação dessa Câmara Municipal de Cuiabá, apelidada e carimbada de Casa dos Horrores? Muita gente reclama aí do que os vereadores, uma boa parte dos vereadores andaram fazendo. E aí, você vai dar o voto para esse vereador que você criticava? Vai dar o voto para ele? Vai dar o voto. Ele merece voltar para lá, depois de tudo que ele aprontou. Não estou falando de um, não. Estou falando de vários. Preste atenção, porque tem gente que não merece voltar para lá, pelas atitudes que patrocinou ao longo desse mandato, né? Votando contra a sociedade, votando contra a transparência e a favor... Bom, depois a gente volta nesse assunto. Deixa aí para a população refletir. Haroldo, seu destaque. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi bastante criticado lá no mês de março com relação às suas declarações. E as publicações que nós estamos vendo hoje, de certa forma, mostram que ele teve razão, ou ele tinha razão em alguns apontamentos que ele fez lá atrás. Eu separei algumas em que você tem a declaração do presidente Jair Bolsonaro e as manchetes de hoje. A primeira é do dia 31 de março, olha essa publicação. Fome, pode colocar para mim? Fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro. Essa afirmação ele fez no dia 31 de março. 31 de agosto, agora, bastante recente, nós temos a seguinte manchete. Fome ameaça matar mais gente do que o coronavírus em 2020. Ok. Vamos lá numa outra declaração do presidente Jair Bolsonaro, no dia 30 de março. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamentos pode levar a suicídio e depressão. Isso ele falou lá em março. O que é que nós temos hoje como publicação das manchetes nos sites? No dia 31 de agosto, depressão e suicídio devem deve marcar a onda de Covid, né? Marcar nova onda de Covid-19. Observem isso. No dia 4 de março, a declaração do presidente Jair Bolsonaro foi a seguinte: sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados por governo. Isso lá em abril. Dia 3 de setembro, agora bastante recente, nós temos falta de vitamina D, depois que os cientistas comprovaram a eficiência da vitamina D no enfrentamento à Covid-19, na diminuição da contaminação.
Falta de vitamina D pode aumentar o risco de Covid-19. Essa é a publicação do dia 3 de setembro. Ou seja, boa parte daquilo que o presidente Jair Bolsonaro disse lá atrás realmente acabaram se confirmando, né? Apesar dele ter sido hostilizado, ridicularizado, né? Agora, com as manchetes de agora lá. Falta de vitamina D pode aumentar o risco de Covid-19. É um estudo feito por uma universidade bastante importante. Falando em bastante importante, por que é que o presidente Jair Bolsonaro acabou dizendo estas coisas, né? Foi intuição? Não sei. Mas, enfim, a gênese desse processo todo nós já sabemos. Nós vivemos um isolamento por um bom período, isso é fato. Esse isolamento, intitulado de lockdown, ele foi criado dentro de uma instituição reconhecida mundialmente, chamada Imperial College, em Londres, tá? Uma instituição que tem 110 anos, uma instituição que é renomada, é reconhecida na área da tecnologia, ciência, enfim. E a OMS pegou esses dados, essas informações da Imperial College e acabou disseminando isso para o mundo. Os governos compraram essa ideia, né? O governo federal comprou essa ideia, mas acendeu uma luzinha na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, que não acreditou piamente naquelas verdades que eram, naquele momento, um pouco frágeis demais, né? E foi por isso que ele acabou dando aquelas declarações, né? O mais importante nesse processo todo, com relação à fala do presidente, o que é que aconteceu, o que é que vem acontecendo, é que realmente nós estamos vivendo agora um drama na economia, isso é fato no Brasil todo e no mundo todo, né? Apesar de terem sido computados e alertados, inclusive não pela OMS, mas por alguns governos, que a fome mataria 12 mil, 13 mil pessoas por dia no mundo, por conta desse isolamento social, por conta desse lockdown que nasceu no Imperial College, né? E agora a gente vai começar a colher exatamente as consequências dessa, entre aspas, irresponsabilidade em partes, porque quando ela é planejada e ela é, de certa forma, gerida de forma eficaz, não tem problema nenhum. Mas quando ela é feita de forma abrupta, né, no susto, como nós recebemos aqui no estado do Mato Grosso, como os empresários receberam aqui no estado, aqui em Cuiabá e nos municípios, realmente aí os danos são praticamente irreversíveis. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que refletir, né, aprender para poder não sair definitivamente da doença Covid-19, mas tentar sair melhor, com um aprendizado nisso tudo, né? Levando em consideração o que foi abordado, o que foi feito. Não sei se vocês se lembram de uma declaração do Mandetta, logo no começo isso me lembra como se fosse ontem, do Mandetta dizendo que os carros, se vocês vão ver, ele dizia isso, Lúcio, os carros do Exército vão recolher corpos nas ruas. Ele dizia exatamente isso. Teremos 8, 9, 10 milhões de pessoas mortas por conta da Covid-19. E muita gente saiu atrás dessa ideia, aquele desespero igual um louco, tá entendendo? Aquela turma do apocalipse, né? Tá entendendo? E não foi bem assim, né? Então você vê que cometeram sim um exagero muito grande, tivemos muitas perdas, isso é fato, é perceptível, muitas mortes, 109 mil mortes no Brasil, salvo engano, né? Isso é fato, tá? Mas 25 mil a mais. A mais do que você falou. Quase 135 mil, né? Obrigado pela correção, né? Tá? Mas enfim, eu trago apenas para que as pessoas reflitam sobre o cenário, né? Sem defender um lado ou outro, né? Porque eu acho importante a gente fazer essa leitura. Só para fazer justiça, ou utilizando uma outra expressão, para não dizer que não falei das flores. Todo mundo entende aí qual era o motivo da preocupação do presidente Jair Bolsonaro com a economia, não é? Com o desemprego, né? Com todos esses problemas que nós estamos acompanhando hoje. O professor Haroldo mostrou aí manchetes com declarações do presidente Jair Bolsonaro no início do ano, em março, em abril, e agora um outro lado, né? Dessas informações, tipo assim, né? Dando razão para aquilo que o presidente Jair Bolsonaro colocou. Então é o seguinte, nós tivemos aí quase 134 mil mortos, tivemos lá maus exemplos que foram dados por Brasília. Agora é o seguinte, tem gente que vai me criticar, mas tudo bem, só tem uma manchete que a gente não vai conseguir ver ela estampada na imprensa.
a manchete seria a seguinte, mas essa manchete não existe, né? Nós não vamos conseguir ver essa manchete. Está comprovado. A Covid-19 era mesmo uma gripezinha. Pois é, falando em Covid-19, deixa eu só destacar antes da gente ir embora o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, com o balanço da Covid, das últimas 24 horas. Mato Grosso chega a 109.442 casos confirmados, 90.020, né, recuperados. Tem também o número de mortes, 3.204 mortes, com uma taxa de ocupação de 61%. E só um registro rapidinho de que a primeira-dama do Estado testou positivo, está no GD, no portal Gazeta Digital, para a Covid-19. E ela fica em isolamento em casa. Lembrando que ela é uma transplantada, né? Ela fez um transplante renal e tem todo um acompanhamento aí especial. Só chamando a atenção do nosso telespectador, que se pudesse comparar o de ontem com o de hoje, né, com relação a confirmados e recuperados, observem exatamente como que o número de recuperados está se aproximando cada vez mais do número de confirmados. Muito. Né? Muito, né? Então isso é muito interessante. Olha lá, 109, 90. Se você for ver ontem, você vai ver que ontem, se não me engano, era 80 e pouco. Mas enfim, está se aproximando, né? Isso é um bom sinal. Então vamos? Vamos, Nayara. Vamos embora. Vamos. Bom dia, Lúcio, obrigada. Bom dia. Bom dia, Haroldo, muito obrigada. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos. Você é chamado de Maiara. Nayana. Né? Ah, Nayana. Nayana. Tá certo, gente. Bom dia a vocês de casa. Você fica agora com o Fala Brasil. Tchau.